O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, meditemos essas belíssimas parábolas de Jesus. Hoje o Evangelho poderia ser dividido em 3 partes. Primeiro, Jesus conta a parábola do semeador. Depois, tem porque uma explicação aos discípulos, porque ele fala em parábolas, e aí ele vai citar Isaías, esse Isaías que nós ouvimos na primeira leitura. E depois ele tem uma interpretação, uma explicação da parábola no Evangelho. Então, a primeira parte da parábola, ela é realmente saída da boca de Jesus, é do tempo de Jesus. E aquela explicação no final, a terceira parte, que ali vai explicando cada coisa da parábola, isso já é a comunidade de Mateus. Tem uma diferença no enfoque das coisas ali. Em
Então, se nós voltarmos lá para o tempo de Jesus, ali perto de Tabga, 2 quilômetros de Cafarnaum, tem uma pequena baía, e até hoje fazem experiências ali sobre a pregação de Jesus, e se forma como um anfiteatro ali, e o som é perfeito, é melhor que aqui na igreja, talvez com microfone, e vai bem o som ali para os ouvintes. E ali nesse lugar, Jesus, diante da multidão, saiu de casa e explicou então essa parábola, né? E disse muito e explicava as coisas em parábolas. Por que em parábolas? Porque diz que a parábola ela consegue não só ser uma explicação lógica, racional, não usa só o intelecto, mas ela envolve toda a pessoa, parte de uma experiência, né? A parábola é como um motor que faz sair coisas que mexem com todos nós, que nos envolvem emocionalmente, criam sentimentos, tomamos partido, etc., na história que é contada na parábola. Não é simplesmente uma definição, uma doutrina dada intelectualmente. Ela envolve todas as dimensões do ser humano. E Jesus fala em parábolas exatamente por isso, porque ele quer, é como o método que Paulo Freire explicou aqui para nós no Brasil e que se espalhou por todo o mundo, um autor que é estudado em Harvard, nos Estados Unidos, Paulo Freire, com a pedagogia de fazer a pessoa descobrir a verdade. Isso está no Evangelho, já está no Evangelho. Não adianta afirmar a verdade para alguém, mas fazê-lo descobrir a verdade que já está dentro dele. E a parábola tem essa força de fazer a pessoa descobrir a verdade por si mesma. Ela vai chegar à verdade, vai tirar a conclusão. E ali não tem mais ninguém capaz de derrubar, de apagar essa descoberta feita. Nós temos um exemplo bem claro disso, se olharmos no Antigo Testamento, o profeta Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. A ele é atribuído a maior parte dos salmos que nós temos na Bíblia. Então, um rei de grandes conquistas, um homem poderoso, e ele lá, então, numa ocasião, ele viu a vizinha lá no jardim, no sol, se encantou, mandou chamar, etc., e teve o adultério. E Bersabeia. E aí o marido estava soldado, estava lá na frente de batalha, estava lutando, e Davi se encantou, cometeu o pecado, e dali uns dias a mulher diz: olha, eu estou grávida. O Davi então logo mandou chamar de volta o Urias, que estava lá na batalha, faz ele voltar, mandou a carta, mandaram trazer de volta. Se ele vai para casa, dorme com a mulher, resolveu o problema da gravidez. Mas o Urias disse: não, eu não vou para casa, meus companheiros estão lá lutando, derramando sangue, arriscando a vida, e ficou ali na porta do palácio, não foi para casa. Então Davi deu uma carta para que levasse, para colocar ele no lugar mais perigoso, e esse Urias. Então mandou a carta, colocaram, morreu lá. E o profeta Natã ficou sabendo. Então o profeta Natã não foi lá dizer: tu é um adúltero, assassino, porque tu seduziste a esposa de um soldado e mandaste matar o soldado. Não foi lá. Porque ele simplesmente poderia reagir e dizer: tu fica quieto porque eu fui seduzido por ela e tu vai para a cadeia e pronto. Mas o profeta Natã não vai acusando assassino, criminoso, adúltero. Ele vai lá e conta uma história para o rei Davi. Ele diz: havia um grande senhor com muitos rebanhos, e um vizinho dele só tinha uma pequena ovelha, uma ovelhinha, que era tudo que ele tinha carinho, e ele a abraçava, ele cuidava dela. Mas esse rico senhor recebeu uma visita e mandou matar a ovelha do vizinho para
para dar de comida, para preparar o almoço para o vizinho, para a visita que teve. O Davi se enfureceu, disse: a morte é este homem, porque é lógico. E aí ele tomou a decisão. Quando ele tomou a decisão, uma decisão verdadeira, alguém que faz isso, ele disse: mas esse homem és tu. E a palavra já tinha sido dada. Então ele teve que aceitar. E vai se arrepender. Davi é grande, porque é um homem, tem o Salmo 51, capaz de pedir perdão, chorar o seu pecado, se arrepender. Ele é grande nos feitos, ele é grande nos pecados, mas ele é grande também no arrependimento e no reconhecimento do seu erro. Essa é a força da parábola. Ela tira a verdade de dentro de ti. E Jesus então conta essa parábola, porque ele quer dar esperança. É claro que depois do discurso missionário, a comunidade está em crise, não tem muitos seguidores, ameaças contra Jesus. Então ele conta essa parábola, que Deus semeia abundantemente em todos os terrenos. E é isso que ele quer: suscitar esperança, dar confiança. A semente é boa. Ele conta mais ou menos aquilo que Isaías também contou depois de ser tão rejeitado, que é como a chuva. A palavra de Deus é como a chuva. Ela desce e não volta sem ter produzido frutos, sem ter irrigado, sem ter feito a semente germinar, etc. Assim a palavra dela vai produzir frutos. E é claro que depois, quando a comunidade de Mateus também sofria as perseguições, eles interpretaram a parábola, dizendo então que as aves que comem a semente, as aves, elas são um animal por nada querido pelos judeus. Não, na Mishnah tem bênção para todos os animais que eles conheciam, mas para os pássaros não. Eles odiavam os pássaros, porque semeia, ele vai lá comer a semente. Então esses pássaros, eles, no tempo de Jesus, eles eram considerados como os pagãos, que são impuros e odiados, rejeitados e tal, e eles vêm roubar a semente. Aqui, na comunidade de Mateus, ele transforma esses pássaros como um espírito maligno. É como se fosse o demônio que vem matar, roubar a semente que está no coração. E vai explicando cada coisa assim, né? Então, aqui os pássaros se tornam os demônios que nos tentam para as coisas ruins. O terreno pedregoso é aquele que ouve, se entusiasma, mas é de momento, não tem raiz, é como uma planta. Então, a comunidade de Mateus, ela transportou a parábola que antes estava enfocada no semeador, que é Jesus, que é Deus, e que semeia em tudo que é tipo de terreno, em cada um de nós, por pior que sejamos. Nós somos feitos de terra, Adamá, somos feitos de terra. Semeia abundantemente, mas a comunidade deslocou o centro do semeador para os terrenos, mostrando quem é cada tipo de terreno. E o dos espinhos são as tentações, a riqueza, que queremos isso e não a palavra de Deus. Ela é considerada a mãe das parábolas, porque é a parábola que fala da palavra de Deus, que pode ser aceita, pode ser sufocada, etc. Que ela nos ajude, nos estimule a aceitarmos a palavra de Deus. Não é por nada que há perseguição à igreja verdadeira. As falsas igrejas perseguem, falam mal do Papa, porque são falsos, falsa igreja. Eles estão ali para semear o Evangelho, a palavra de Deus. Vamos pedir que essa palavra produza frutos abundantes em cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou